Bom, pessoal, ali atrás no áudio eu dei um exemplo muito interessante para vocês a respeito da mulher que está montada na besta, né? Ser, no caso, uma oitava cabeça, fazendo parceria com o oitavo rei, né? Pois os números eles se encaixam. Então, dentro desses 7 reis, pelo que a gente já viu aí atrás, sairá um rei que será também o oitavo, pois é isso que a profecia está falando, né? Ele pertence ao 7, no caso, como eu já disse, né, do Bento XVI para trás, né? E pertencendo ao 7, ele é também o oitavo. E tivemos a dica, né, da ferida mortal, dizendo que aquele que recebesse uma ferida, ele é a besta. E a gente prestando atenção nisso, e vendo que a oitava cabeça, que é o Vaticano, que faz parceria com o oitavo rei, a gente vê também que nós temos também um oitavo personagem dentro dos 7 reinados. Portanto, né, podemos chegar à conclusão de que este oitavo personagem também fará parceria com a oitava cabeça, com a oitava colina, com a mulher montada na besta, que, por sua vez, também já faz parceria com o oitavo rei, que pertence ao 7, e que é aquele rei que recebeu uma ferida mortal e que teve a sua ferida mortal curada. Então é algo impressionante que a montagem desses elementos proféticos nos dão a entender que o Papa Francisco, sendo o oitavo personagem do sétimo reinado, fará parceria com a oitava colina, com essa mulher, e fará parceria com o oitavo rei, que também está unido por esse elemento profético, né? Então isso é algo que provavelmente irá se cumprir dessa maneira. Muito impressionante, né? Eu gostaria agora de pensar com vocês algo interessante também. Quando a gente poderia entender ser o início do ministério do Iníquo, da besta do Apocalipse, né? Figura humana, o rei. Bom, a profecia ela nos dá uma ideia. A partir do momento que ele tem a sua ferida mortal curada, né? Toda a terra ela se maravilha seguindo a besta. Então a gente vê que isso tem um sentido também relativo à própria ressurreição, né? Porque o Iníquo estando morto, né? E ele, digamos, tendo a sua ferida mortal curada, é como se ele voltasse à vida, né? Então isso ainda é algo que faltaria se cumprir, sendo que a primeira instância, no caso do Papa João Paulo II, né? Se encaixando nesses elementos proféticos que a gente tem dito, já ter se cumprido. Ele recebeu uma ferida mortal física e sobreviveu a ela, né? Quase morrendo, quase vindo a óbito, né? Naquele momento. E eu mostrei agora para vocês aí que essa ferida, ela é aquela ferida que ocorreu no dia 13 de maio de 1981. E eu peço que vocês guardem isso em mente agora, tá? Tendo isso em mente agora, essa questão do atentado do João Paulo, gostaria de mostrar algo impressionante para vocês. Muito impressionante, tá? Tem uma profecia que já rola há um bom tempo aí na internet, né? Eu não sei qual foi a primeira autoria, porque isso já está sendo comentado por muitas pessoas, e é a profecia da abominação e desolação. Aquela profecia que fala do momento do cessar do sacrifício no templo, né, onde o sacrifício pararia e seria posta uma abominação desoladora, né, e aí a partir dessa colocação dessa abominação haveria um certo tempo. Eu quero, antes de eu falar sobre isso, eu ressalto uma coisa interessante, né? Partindo da mesma ideia, né, da mesma premissa do Eterno de primeiro e segundo dois testemunhos, tenhamos em mente que a primeira abominação ela deve apontar para a segunda abominação, né?
E a gente sabe muito bem que o que ocorreu no Monte do Templo lá em Jerusalém, né, no ano 70, pelo imperador Vespasiano, sob Tito, né. Vespasiano foi aquele imperador da moeda ali, que eu mostrei antes para vocês, né, da moeda com a mulher montada sobre as 7 colinas de Roma, especificamente falando. E a invasão culminou na destruição, né, da cidade de Jerusalém, incluindo o templo, né, o templo de Herodes, aonde a partir daquele momento os hebreus, judeus, né, os hebreus perderam a possibilidade de continuar com seus sacrifícios. E essa é uma história muito bem conhecida, né? E a gente sabe muito bem que os judeus lá já têm como uma abominação e desolação lá no monte do templo aquela mesquita, a mesquita do Domo da Rocha, que na verdade não é bem uma mesquita, mas já ficou comumente chamada assim, né? O Domo da Rocha, né? Mesquita de Omar, os nomes que eu conheço que foram dados para ele, né? E essa profecia ela é clara, ela dá um tempo, né? Que a partir do momento que essa abominação aparecesse, haveriam 1335 dias no total. E tem um ponto interessante que eu nunca vi ninguém comentar. O pessoal eles passam batido, talvez por não saber encaixar aquilo, né, em nada, embora o prazo final seja muito bom. O prazo dado lá é 1335 dias, a gente já sabe, né, já comentei antes aí que dias podem ser anos também, né? Então você veja que do cessar do sacrifício e quando for posta a abominação desoladora, haverão 1290, e é essa data que ninguém comenta, né? Num total, aí no caso de um complemento de tempo, a 1335 dias. Façamos uma análise aqui. O Domo da Rocha, né, a mesquita do Domo da Rocha, a mesquita de Omar, né, como uns falam, ela foi construída, ela teve a finalização da sua construção no ano 691, né? E isso é uma conta que você não vai conseguir associar se você não crer e não tiver em mente essa ideia que eu estou passando para vocês, de que a besta é este homem, senão você não vai conseguir nunca associar. E infelizmente as pessoas elas não têm essa crença, né? Mas é assim, vamos lá. 1290. Se eu pegar 691 e somar 1290, eu vou chegar no ano de 1981. E vejam que espetacular, gente. A primeira abominação e desolação, ela está apontando para a segunda. Olha só as duas testemunhas aí, ó. Primeiro e segundo de novo, né? Ela está apontando para a segunda abominação e desolação, pois o cálculo cai exatamente no ano da ferida mortal de João Paulo II. Tá? E é nesse exato momento que a abominação e desolação começa o seu ministério, pois é isso que a profecia está dizendo, né? Quando a ferida mortal fosse curada, ali é o início do ministério. E veja que os 1290 estão apontando justamente para este ano de 1981. E quando eu continuo com a profecia, né, e eu somo o tempo restante, que é um tempo de 45 dias, ou diríamos, né, anos, eu tenho uma soma que me leva aos arredores de 2027. Bem-aventurado aquele que resiste até 1335 dias. Então, a primeira abominação está apontando para a segunda abominação e o início dos seus trabalhos, do seu ministério. E nos avisa, né? A primeira abominação ela nos aponta e diz que bem-aventurado aquele que resistir 45 anos a partir de 1981, que é o início do ministério da segunda abominação. Mais uma vez o duplo testemunho, né, nos dá a confirmação de algo muito grande aí. É impressionante, pois o Domo da Rocha está em cima do monte do templo, né? Com aquela pompa, né, querendo impor algo grandioso, com aquele domo dourado, né? Ele está querendo se achar algo que realmente não deveria estar ali, né?
E esse domo da rocha, ele é um presságio, né? O fim, o seu surgimento, o fim da sua construção, marca justamente o início de um tempo que apontará para a outra abominação e desolação, quer dizer, o homem da perdição, aquele que também subirá neste mesmo tempo, né? Querendo se parecer com o próprio Criador, assim como está, né, avisado, né, nas Escrituras que iria acontecer. Então a primeira aponta para a segunda, e é algo sensacional, né? Que nós temos dois tempos. Nós temos o tempo do surgimento e o tempo total do seu ministério, até algo que irá ocorrer como um livramento. Então, bem-aventurado aquele que resiste até 1335 dias. Sensacional. Não rogo a ti hoje, divino Marte, mas ao Deus dos Hebreus, Yahvé. Retire seu favor em defesa das pessoas que procurem entregues a mim. Se fizer isso com sinais claros e inconfundíveis, eu juro erigir um templo em seu nome e iniciar jogos em sua honra. Marte, o deus da guerra. Há um bom tempo atrás eu montei essa imagem aí, coloquei no meu Facebook, e a gente vê a ordem dos planetas rochosos, né? A perfeição que tem nisso aí, né? E analisando a questão de Marte, e vendo que Marte era um deus muito adorado, né, em Roma, como o deus da guerra. Ele era um deus que segundo eles, favoreciam eles na guerra, né? E a gente reparando que o Inico, quando a gente vê as profecias a respeito do Inico, a gente vê que ele terá esta característica de ser um fomentador de guerras, né? Colocar o mundo todo contra si mesmo. Essa aqui é a verdade, né? Vamos logo, diga o que tem a dizer. Quando os judeus voltarem a Sion, e um cometa pelo céu correr, e o Império Romano se levantar, você e eu, então, vamos morrer. Ele se ergue dentre eternos mares, sempre com exércitos a criar, jogando irmãos contra irmãos, até a raça humana terminar. O livro das Revelações previu tudo. Olha, eu não estou aqui para ouvir um sermão. Será por meio de uma personalidade humana inteiramente sob seu domínio que Satanás lançará sua última e formidável carga. Chegando ao ponto de fazer as pessoas irem a um determinado vale e esperar Yahushua voltar para fazer guerra contra ele, né? Que a mentalidade do ser humano é uma coisa, eu até hoje eu penso nisso e é difícil de entender isso, né? Esse tipo de atitude, né? As pessoas se reunirem num vale para tentar lutar contra o Criador, né, do céu e da terra. Mas é isso que vai ocorrer. Então o Deus Marte ele representa isso, ele representa a guerra, né? E eu gostaria de mostrar agora aqui para vocês algo interessante relacionado a Marte e o Inico. Bom, para a gente começar a ver isso, eu vou precisar voltar ao ano de 1920, né? Mas antes disso, eu gostaria de lembrar a todos o que ocorreu alguns anos antes de 1920, por volta de 1918, por ali, naquele período. A gente teve algo muito interessante, né, que foi a pandemia. Tivemos uma pandemia, a pandemia da gripe espanhola, né? Foi uma pandemia que teve uma certa abrangência, né, mundial. E veja que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês esse ano e esse evento,
para a gente poder analisar aqui o que eu quero dizer para vocês. Bom, gente, eu estou aqui com o Stellarium aberto, né? Quem não tiver esse programa, seria interessante instalar, porque ele é muito bom. Você poder fazer visualizações, né, astronômicas. E eu estou lá, estou com marcado aqui, ó, tá vendo? O ano de 1919. Estou em dezembro, no dia 10 de 1919. E a gente já está vendo Marte ali dentro da constelação de Virgem. Que coisa interessante, né? Lembrando que 2 anos antes a gente teve aquela pandemia que eu falei para vocês, né? Da gripe espanhola em 1918, né? 2 anos antes em relação ao que eu quero mostrar, né? Então, mantém isso na mente, tá? Vamos lá então, vamos adiantar. Quando a gente faz o caminho de Marte aqui, a gente vê que ele vai indo, ó. Tô adiantando os dias aqui, ó. Já vamos entrar em 1920 agora, ó. Entramos em 1920, dia 2 de janeiro. Né? A gente vê que ele passou dentro do ventre da Virgem e foi embora, né? Está indo embora, né? Você vê que coisa engraçada. No começo de 1920, tá? Só que de repente ele para. Engraçado, né? Ele para e começa a voltar. Ele passou uma vez e está vindo passar uma segunda vez. Duas vezes de novo. E isso através desse movimento retrógrado que ele está fazendo aí, né? Engraçado, ó. Eu já estou no dia 10, tá, de maio de 1920. Tá? Vamos indo aqui, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No dia 18 de maio de 1920 ele estava adentrando. Engraçado, ele não está saindo, né? Ele está entrando no ventre da Virgem, da mulher, né? No dia 18 de maio. E aí ele continua o caminho, né, mais uns dias, e volta e sai uma segunda vez. E aí ele vai embora de vez. Ele passou 2 vezes pelo ventre, sendo que na segunda ele volta para sair de novo. Isso que é muito interessante, né? Vamos voltar lá de novo no dia 5, no mês 5, perdão, no dia 18. Tá, vamos lá, estamos chegando lá. Aí, ó. Aí, voltou. Eu já mostrei isso uma vez num vídeo, tá? Só um vídeo de muito tempo atrás que eu fiz aí, uns 5, 6 anos, acho que até mais. Mas agora chegou a hora de reforçar. Aí estamos nós no dia 18 de maio de 1920. O que ocorreu nesse dia, né? Eu quero que vocês vejam bem isso aí, ó. Ele está exatamente em cima da linha de demarcação do ventre da Virgem, exatamente em cima, cravado. Nesse dia foi o dia do nascimento de João Paulo II como Carol José Wojtyła. Olha o sinal que estava ocorrendo no exato momento do seu nascimento. Só que, como eu disse antes, ele entrou, quer dizer, entra no mundo o deus Marte, aquele que figura o deus Marte, né? Está entrando no mundo neste exato momento. É o seu nascimento físico, do mundo físico. O seu nascimento físico, que no caso, houve um presságio de uma pandemia 2 anos antes. Olha que coisa interessante, tivemos uma pandemia e aí, através desse presságio, 2 anos depois, o deus Marte está adentrando dentro da Virgem, olha, dentro do mundo, vamos falar, entrou no mundo, né? O sinal foi dado e o planeta Marte vai embora, já no mês 6, muitos dias depois do mês 6. O movimento retrógrado durou bastante tempo, né? Um sinal sensacional dado por exatamente aquele que representa o Inico dentro do panteão romano, né? É muito impressionante isso daí. É uma coincidência absurda, né? Então não é coincidência, aquilo que eu já falei antes para vocês. Não é coincidência. Não tem como ser, né? Muito bom isso aí, olha só. Dia 18 de maio de 1920, o dia do nascimento físico, né?
de João Paulo II. Existem muitos sinais, tá, nos céus a respeito desse assunto, mas os outros eu vou deixar para comentar quando for ser falado da profecia de São Malaquias, que é uma profecia muito interessante. E eu queria explicar algo que até hoje eu não vi ninguém falar, provavelmente por não ter nem percebido, né, em um dos pontos. Então eu vou colocar esse assunto também nessa série de vídeos que eu estou fazendo. E aí eu comento mais sobre os outros sinais, né, que até são mais fortes, apesar desse sinal ser um sinal, um grande sinal, os outros também são muito grandes, então posso dizer até que são maiores, né. E deixa então para quando eu for falar mais à frente disso aí. E é interessante também a gente ver que o próprio nome Wojtyła, que é o nome original de João Paulo II, né, porque a Igreja Católica, né, tentando meio que desbancar o papel do Eterno, pois ele diz que dará novos nomes a todos, né, aqueles que forem eleitos. Ele fala que ele mudará, isso está no livro do Apocalipse. Então eles meio que usurpam isso, né? Também vou explicar mais a questão da usurpação, falar mais a respeito da parábola dos lavradores iníquos, né? Então eles usurpam e eles vão lá e trocam os nomes, né? O próprio João Paulo II tem isso nele. Então o nome dele verdadeiro é Karol Joseph Wojtyła. E é interessante a gente ver, já vou comentar também depois lá na frente sobre Karol, mas o Wojtyła é um sobrenome que tem a raiz em Wojciech, né, que é amante da guerra, então é um diminutivo, né, é uma pesquisa que o Mano Eric fez aí e descobriu. Então até no sobrenome dele tem alusão à palavra wojna, que é guerra, né, então Wojtyła, quer dizer, Tyła em polonês é muito, então é bem sugestivo esse nome, sabe? As raízes dele, né?